Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, nós viemos aqui para ouvir a tua voz e obedecê-la. Tira de nós toda distração, preocupações com o dia de amanhã. Nós queremos estar aqui nesta noite, neste culto, por inteiro, por completo. As preocupações com a semana, com os problemas que deixamos, não afetarão a tua palavra em nossa vida. Que disperse hoje todo espírito que não te glorifica, tudo aquilo que vier para me distrair, eu repreendo agora, em nome de Jesus, e declaro: a palavra de Deus será ouvida com uma audição espiritual, e eu não sairei daqui da mesma forma que eu entrei. Amém? Abram comigo a palavra do Senhor em Atos capítulo 6, e depois que você encontrar, eu quero pedir para você se colocar em pé em nome de Jesus, só por um instante, para que nós possamos, em reverência à palavra de Deus. Nós já estamos preparando o ambiente da conferência apostólica do ano de 2026. Já estamos conectando os pastores, os apóstolos, os profetas. A conferência deste ano, ela vai se chamar 5, ou seja, os 5 ministérios apostólicos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nós vamos demandar sobre este assunto, e nós estamos trazendo homens que têm autoridade de ativação sobre o ministério, e nós viveremos uma conferência que será um transicionamento ministerial, um transicionamento de consciência e de autoridade espiritual, que o Senhor já liberou sobre esta casa. Mas muitas vezes nós não entendemos a dimensão de estar em uma igreja apostólica, e por isso nós já estamos alinhando esta conferência, já estamos orando sobre esta conferência, com uma certeza: nós nunca mais seremos os mesmos. Amém? Atos 6, a partir do versículo 1, diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vós ou entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para encarregarmos a este serviço. Versículo 4: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Pai, em nome de Jesus, esta palavra, ela é maior do que o pregador. Senhor, que esta palavra produza uma consciência espiritual, e nós aqui, ao ouvirmos a tua palavra, ela possa transicionar a nossa vida, ela possa gerar consciência, e que nós possamos, a partir desta noite, experimentar de uma experiência que transcende o natural, para que nós possamos viver tudo aquilo que a tua palavra disse ao nosso respeito,
Senhor, que silencie todas as vozes e distrações, e nós ouviremos a tua voz, nós obedeceremos e viveremos tudo que a tua palavra já disse ao nosso respeito, e esta palavra ecoará na eternidade, e o teu nome será glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. Quem está nos visitando hoje pela segunda ou primeira vez, levante sua mão bem alta, eu quero ver você. Apóstolo Júnior, estou visitando seja bem-vindo, querido, amém? Mais alguém nos visita pela primeira, segunda vez? Não? Senhora, glória a Deus, sejam bem-vindos, para a glória de Deus, que o Senhor fale ao coração de vocês poderosamente, e a você que já faz parte desta casa, desta igreja, deste ministério. Eu estou certo de que Deus tem sempre algo que nos surpreende, amém? Amados, o cenário de Atos, capítulo 6, é um paradoxo do sucesso. A igreja crescia, mas o crescimento trouxe murmuração, amém? Onde há pessoas, também há demandas. Onde há avanço, também há um risco de nós nos distrairmos. Sim ou não? Então o texto nos apresenta um momento em que os apóstolos enfrentam uma pressão. Que pressão é essa? A pressão da urgência. Amém? As mesas estavam vazias. Então, contra a prioridade do essencial, porque o essencial em nossa vida é a palavra e a oração. Irmãos, o dia que você tira a palavra e a oração da tua vida, você já está à beira de tomar decisões nas pressões humanas. E as pressões humanas, elas acontecem todo dia. E aí você pensa, eu enfrentei uma luta, um desafio, uma pressão do hoje, e amanhã está tudo bem. Não, amanhã tem outras pressões. Eu enfrentei uma luta, eu enfrentei uma guerra, hoje venci, glória a Deus, mas amanhã tem outras. Porque na demanda da vida, o que nós temos que entender é que a vida nos pressiona. Às vezes a saúde de alguém, de um filho, da esposa, do pai, de alguém. Às vezes a incerteza do amanhã. Então as pressões, elas vão tirando a nossa vida da oração. E nós vamos nos distraindo com isso. Eu me lembro que eu estava aqui na igreja um dia orando, e na verdade antes de orar eu passei uma semana tentando resolver uma crise aqui dentro da igreja. Era um problema, era uma dificuldade. Então, numa igreja é assim, quando deu tudo certo, parabéns para todo mundo, deu alguma coisa errada, a culpa é do pastor. Então eu já levanto logo a mão. Você está entendendo, sim ou não? O pastor é o primeiro a levar pedrada, irmão. Primeiro a levar, né, uma palavra contrária. Não aconteceu porque o pastor também não visitou. E eu acho incrível porque nas demandas ministeriais tem muita gente para ser atendida. E aí eu quero ensinar algo para você muito profético. Às vezes nós não entendemos a dinâmica e dos processos das pressões das vidas das pessoas que estão dentro da igreja. Todo mundo tem uma urgência, todo mundo tem uma pressão, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo precisa de visita, todo mundo precisa de que a gente vá cuidar, acudir, orar, visitar, mas a demanda é muito grande. Qual a minha oração? Que o Senhor envie trabalhadores, para quê? Para que a demanda, onde nós possamos cuidar menos de mesas e mais da palavra, mais da oração, porque aí eu fundamento tudo. Às vezes eu vejo no ambiente da igreja, nas demandas da igreja, pessoas que até precisam de uma visita, mas quem pode ir lá? A seara é grande, os trabalhadores são poucos.
E nas pressões da vida, nós pensamos sempre: eu sou a prioridade. Mas aí, eu, numa visão pastoral e mais ampla, percebo que entre cuidar de alguém que está numa condição que pode ser resolvida e entre aquele que está numa urgência e pode morrer, eu vou cuidar do que está quase morrendo. Alguém ficou para trás, mas morreu. Não, então está tudo certo. Quem está aí? A minha orientação para você nessa noite é: não se distraia. A minha orientação para você é: independente do que passa, não murmure. Ah, mas ninguém veio. Mas o Espírito do Senhor está em toda parte. Ninguém chegou, ninguém se aproximou, ninguém ligou. Ei, mas o Senhor estava lá. Quem está aí? Então o texto nos apresenta um momento em que os apóstolos enfrentam a pressão da urgência. As mesas estão vazias. Então os apóstolos estão pensando: eu sirvo a mesa ou eu oro e busco a palavra para edificar a igreja? E aí os apóstolos estavam lá e cá. Eu cuido de mesa, eu vou lá e oro, eu vou lá e prego, eu vou lá e... Mas onde estão os trabalhadores? Oi, você está aí ou não? A igreja não é a igreja de um homem só. A igreja é um corpo que tem que estar ajustada. Meu pai estava com câncer e eu pedi para o meu pastor ir lá. E ele não foi. Eu falei: Deus, mas o meu pastor não foi. O Senhor falou assim: mas eu fui. Pronto. Quem resolve foi, está tudo certo. Você está aí ou não? Amados, o maior inimigo do melhor de Deus para a sua vida, muitas vezes é o bom, que rouba seu tempo. Ou isso aqui está tão bom, ficar em casa está tão bom, eu não vou na igreja não, porque aqui em casa está tão bom, está tão confortável. Eu vou no cinema, que o ar lá é mais geladinho, e lá tem pipoca quentinha. Aqui na igreja não tem pipoca, mas tem pão fresco vindo do céu. Mas aqui não tem Coca-Cola, mas tem fonte inesgotável de água viva, que supre, que nutre, que abençoa e que te coloca no nível daquilo que a graça de Deus diz. Ora barabia soubia. Eu ia pregar outra palavra. Deus falou: não, nessa não. Eu quero que você pregue Atos 6. Tá bom. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e quem obedece. O perigo da negociação do essencial. Os apóstolos foram claros: não é razoável, não é racional que nós deixemos a palavra. Eles entenderam que o ativismo religioso pode ser um cemitério da espiritualidade. Se as demandas aumentam, qual o perigo? O tempo com Deus diminuir. E eu estava contando para você de um problema da igreja, e eu fiquei uma semana: Deus, mas eu já resolvi isso um dia, essa demanda eu consigo, Deus, eu tenho condições de resolver. Um dia não resolveu, 2 dias não resolveu, 3 dias não resolveu, 4 dias não resolveu, 6 dias não resolveu. No 7º dia eu falei assim: Deus, eu não consigo não. Fui para a presença, fui orar. Pai, o seguinte, fiquei, sabe quantas horas orando de joelho? 3 horas. Não estou dando conta. É demais para mim. Pai, eu só sou um homem, não dou conta. Já tentei de tudo. Falei com Deus 1 hora, Ele não falou nada. Orei 2 horas, Deus falou nada.
de joelho, orando, lá na minha sala. Rolei no chão, orei, babei, chorei. Deus falou, 3 horas, nada. Aí eu ouvi uma voz do céu fazendo assim comigo, ó. Deus falou, nada. Só disse, é como se o pai dissesse assim: deixa que eu resolvo. "40 minutos em silêncio, Deus falou, nada. 45 nada, 50 nada, 55 nada, 57 minutos em silêncio e nada. São quase 4 horas, quase 4 horas de joelho. Quando ia fechar as 4 horas orando, Deus falou assim: preste bem atenção. Primeiro você vai fazer isso e isso. E depois, você não tem, mas eu tenho quem tem. Eu sou Deus de tudo, eu sou o dono da igreja. Você só é o mordomo. O que você está preocupado com aquilo que eu que resolvo? Só que para isso Deus levanta gente, Deus levanta alguém, Deus levanta pessoas. Porque Ele tem o que a gente não tem, Ele pode o que a gente não pode. Quando Pedro desce do barco, ele olha e diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. O Senhor olha para Pedro e fala: vem. Pedro sabia que era fundo. Pedro sabia que ali era fundo. Só que o Senhor está falando para ele: sabe o que? Quando a minha presença está, pisa que eu sustento. O que Deus está falando para alguém nesta noite é: você precisa entender que eu sustento aqueles que são os meus filhos. Que Deus está falando para alguém, e eu creio que alguém entrou por essas portas em busca de uma palavra, de uma resposta. Deus está falando assim, ó: gasta menos tempo com você, com as preocupações humanas, gasta menos tempo com as pressões humanas e gasta mais tempo comigo. Porque quando você ora, eu faço. Se as demandas aumentam, o problema é que muitas vezes o tempo com Deus começa a diminuir. Por quê? Porque a gente está tentando resolver. Que eu posso, que eu sou inteligente, que eu tenho um diploma na parede. E aí que você tem diploma na parede? Eu não tenho tantos diplomas mais em casa, porque boa parte pus fogo. Os diplomas não resolveram problemas que transcendiam meu raio de ação, mas papai foi lá e resolveu. E eu quero profetizar na vida de alguém que está aqui preocupado com o dia de amanhã. O que você não resolve, Deus já tem a solução lá na palma da mão dele. Porque o que a boca de Deus fala, a mão de Deus faz. Aquieta a tua alma. Porque enquanto você descansa em Deus, Ele trabalha. Mas enquanto você trabalha, Deus cruza o braço. Então faz do seu jeito. Se é bonzão mesmo, se é o cara mesmo, então vai lá e faz do seu jeito. Moisés fala algo que é uma chave. Deus fala para ele: eu vou mandar um anjo. Aí você vai lá com o anjo: Senhor, eu acho o anjo top, mas sem tua presença eu não dou um passo daqui não. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente está dando muito passo em busca do anjo, mas não está em busca daquele que resolve. Anjo é bom, anjo guerreia, anjo luta em nosso favor. Sim, eles são nossos conservos. Sim, mas há alguém que é maior que ele. Alguém que o seu nome está acima de todo nome, principado, potestade e domínios. O nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Alfa e Ômega. O nome dele é primeiro e derradeiro. Onde ele entra, a morte tem que ir embora, a falência tem que mudar o resultado, a realidade é alterada. Deus está falando para alguém nessa noite: eu tenho poder e autoridade para mudar a tua realidade. Quando? Agora mesmo.
Qual o nosso problema? A pressão das vozes. Porque a murmuração queria que os apóstolos resolvessem os problemas logísticos. E às vezes eu tenho esse problema aqui. Apóstolo, você já fez? Apóstolo, você já... É tanta voz, irmão. Apóstolo, já visitou? Apóstolo, você já orou? Apóstolo, calma. Eu sou um só. Você está aí ou não? E aí quando eu não posso de jeito nenhum, eu falo assim, teu espírito pode, então eu não consigo ir lá, não tenho tempo para ir, enfim, o Senhor tem. Sabe qual é o problema da igreja? Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente acha que a nossa é mais urgente. É ou não é? O meu problema é urgente. Não, o que é isso? É você no centro. É você sendo a última Coca-Cola gelada do deserto. Enquanto você acha que o teu problema é grande, vai visitar um UTI para você ver. Alguém no balão de oxigênio, vai lá. Para você ver se teu problema é tão grande assim. Mas aí a pergunta que fica é: será que você está visitando alguém? Ou está esperando por mim? Porque a igreja somos nós. Glória a Deus ou não? Aí eu te pergunto, eu visito todo mundo, mas quem me visita? Eu oro por todo mundo, mas e eu? Não, o apóstolo ele já é autossuficiente, ele é quase um... Não, eu sou homem, sujeito aos meus sentimentos, eu fico doente, eu me entristeço, eu só não murmuro. Porque a murmuração atrasa, irmão, na vida de alguém, porque o que você liga aqui, você liga lá em cima. Então a minha oração para você é, não murmure, não aconteceu no seu tempo, na sua hora, então fique em paz, o papai já está trabalhando. Amém ou não amém? Então, muitas vezes as pessoas tentarão definir a sua agenda, mas só Deus pode definir a sua missão. Não é sobre uma agenda, é sobre uma missão que é maior do que as suas demandas. Quem está aí? Um dia eu precisava visitar 2 pessoas, tudo longe. Aí eu olhei a gasolina na reserva, pensei, bom, não tenho dinheiro para colocar combustível e tem visita para fazer, então eu vou ter que definir, Senhor, o Senhor é que gerou todo o petróleo na terra, então vamos fazer o seguinte, eu vou visitar todo mundo que tem que visitar na reserva mesmo. E eu nunca vi um carro na reserva andar 60 quilômetros num dia, porque isso é, humanamente falando, impossível. Você está aí ou não? Você já perguntou para o seu pastor, pastor, o senhor tem gasolina para ir visitar? Não, por que não foi? Quem está aí? Ei, preste atenção, nós vamos tirar a gente do centro e colocar Jesus. Você vai tirar o problema do centro e colocar Jesus. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está colocando o problema no centro, o eu no centro, é o humanismo, o eu no centro, eu primeiro. Quem está aí? Você já ligou para aquele irmão, para aquela irmã? Não liguei, não, deixa que o apóstolo liga. Irmão, você está entendendo que eu não sou um crustáceo, que eu não sou um polvo com várias mãos, eu sou um homem, mas a minha oração é, Deus levanta alguém, por quê? Porque até Deus, quando Ele vai trabalhar, Ele fala assim, façamos nós. Nem Deus trabalha sozinho, irmão. Sim ou não? Cuidado, olha para alguém e fala, cuidado com a pressão das vozes. Amados, o culto deve ser racional. A emoção
não sustenta você no dia da tua crise. Não adianta você ser um crente emocionado. Ai, eu fiquei tão emocionado com aquela palavra. Não, que não é sobre emoção. Você está aí ou não? Culto não é lugar de ficar emocionado. Não quer emocionar? Vai lá no teatro. Você vai ficar emocionado na hora. Vai no cinema, vai ficar emocionado. Mas aqui é um lugar de alinhamento por dentro. É um lugar de Deus ajustar a gente para o amanhã, porque amanhã tem crise, amanhã tem outras provas, amanhã tem outras dificuldades, mas aqui eu recebo um treinamento avançado para o dia de amanhã. Quem pega? Olha para alguém e fala assim: a sua emoção não pode sustentar você no dia da crise. Amém? Sabe o que sustenta a gente? A convicção acerca da palavra. E é por isso que você não pode acordar amanhã e esquecer o que foi pregado hoje. Porque o que está sendo pregado aqui hoje vai calçar, proteger, alinhar, aprumar, ajustar o teu caminho, a tua trajetória. É por isso que eu tenho que velar pela palavra que foi pregada. Ei, preste atenção, a mensagem é maior que o mensageiro. Eu nem lembro o que o apóstolo falou. Ei, preste atenção, eu sou apenas um canal. Pega esse teclado, vê se ele toca sozinho, não toca. Pega um violão e vê se ele toca sozinho, não toca. Querido, eu sou só um instrumento, sem Deus eu não toco nada, eu não falo nada. Quem está aí? Ali haviam problemas estruturais para serem resolvidos. Eles não ignoraram o problema, eles criaram uma estrutura para resolver. Sabe o que Deus está falando para mim aqui? Que Deus vai te dar estrutura para resolver problemas. Vai te dar sabedoria para resolver aquilo que a tua mente humana não resolve. O que é isso? Inteligência espiritual. É Deus falando dentro de você: faz assim, assim dá certo. Querido, em nome de Jesus, eu sei que você é inteligente, eu sei que você tem um monte de diploma na tua casa, mas entenda, ouve a voz dele, porque muitas vezes ele vai falar algo que para você é impossível, irracional. Querido, preste atenção, não dá para entender a mente de Deus, porque ele não é homem, ele é espírito. Tem gente tentando entender a lógica de Deus, a palavra de Deus, com raciocínio lógico. Deus não é lógico, Deus é soberano. Você está aí ou não? Na matemática de Deus, 5 pães e 2 peixinhos se multiplicam e abençoa e supre uma multidão toda. Então os apóstolos levantaram homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. Homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação e homens de sabedoria. Para quê? Para servir mesa, para ser diácono na igreja. Para ser diácono na igreja, tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que ser de boa reputação, e homens de sabedoria. Por quê? Porque alguém traz, o Espírito Santo sopra, alguém vai lá no inferno e traz para dentro, e sem sabedoria, sem boa reputação, alguém olha para o teu caráter e fala assim: você é um diácono? Mentindo, xingando os irmãos, falando palavrão, falando Ave Maria. Você é católico por acaso? Um monte de crente católico. Ave o quê? Ave César, só se for. Quem está aí? Em nome de Jesus, você vai tirar o ave da sua boca.
Quem sustenta você é Jesus. Ele é soberano, Ele é príncipe da paz, Ele é Pai da eternidade. Não é Maria, não. Você está aí ou não? Havia uma teologia do serviço. Até para servir mesa é preciso ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque não existe separação entre o sagrado e o secular para quem vive na presença. Como é que você dirige? Xingando todo mundo? Ah, esse miserável, filho de uma égua de Balaão. Tem crente usando palavras de baixo calão. Aí vem aqui, ora em língua, lá baixar, lá. Aí o Espírito Santo, isso é cara de pau mesmo, né? Fala palavrão a semana inteira, vem domingo orar em língua aqui. Se converta dos seus maus caminhos, infeliz. Pelo amor de Deus, gente. Não dá para separar a vida cristã daqui e lá de fora. Você está dirigindo um carro lá fora, mas lá fora você ainda é servo de Deus. Lá fora você ainda é filho de Deus. Lá fora o sangue de Jesus ainda está sobre a tua vida. Lá fora você ainda é templo do Espírito Santo. Ora em língua, mas mente para todo mundo. O pessoal está quase te chamando de Nine. Você está aí ou não? Deixa para lá, senão eu vou ser preso daqui a pouco. Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore sabendo que tudo depende de Deus. Vou dizer de novo: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore sabendo que tudo depende de Deus. Se você entender isso, querido, a sua vida muda. E qual o segredo da igreja? A perseverança como chave. O versículo 5: o parecer agradou a todos, e então elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e chamaram outros homens, e apresentaram esses homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. E o que acontecia? A igreja crescia. Por quê? Por causa da perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até quando? Até segunda, até terça, até quarta, até sábado que vem, até o ano que vem? Não, aquele que perseverar até o fim será salvo. Por quê? Melhor é o fim das coisas. Quem está aí, diga glória a Deus, por favor. Amados, a palavra-chave para nós como cristãos é continuidade. O fogo do altar de Levítico 6,13 não se apaga sozinho, ele morre por falta de lenha, e a lenha é a sua oração diária, o seu devocional diário. Faz quanto tempo que você não ora nem 5 minutos? Tem crente que agora já nem ora mais, já faz, Senhor, já que eu não tenho tempo de orar, eu vou fazer isso assim, ó. Está fazendo sinal da cruz já. Quem está aí? A síndrome do fogo de palha. Amados, presta atenção. Miriam, ela ia dançando na frente, adorando na frente, mas de repente, na primeira guerra, ela começa a murmurar. Dançou para quê? Cantou para quê? Murmuraram. Olha só, muitos começam com pandeiros como Miriam, mas murmuram 3 dias depois por falta de água. Porque o segredo não é como você começa, é como você termina. Ah, hoje eu aceitei Jesus, glória a Deus, mas como é que termina isso? A parte mais fácil é falar: Senhor, eu não valho nada, mas me aceita. Senhor, eu sou igual a curva de rio, tudo que não presta parava em mim, mas me aceita. Você está aí ou não? Bom, porque para aceitar a gente, só Jesus mesmo. Não, eu sou bonzão. Querido, chamaram Jesus de bom, ele falou que bom é o Pai, imagina que sobra para a gente. É ou não é? O moço rico fala assim:
Bom mestre. Jesus fala: bom é meu Pai. Por quê? Você só é bom depois que você termina. Paulo diz na última carta que escreve a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora há uma coroa que me espera. O que é isso? A unção de continuidade. Paulo não tinha uma vida de fogo de palha. A brasa do altar vivia acesa. Paulo vivia com uma vida de oração, de devocional, uma vida na presença. Sabe o que é você desanima na primeira crise, na primeira dificuldade, na primeira pressão? Falta do fogo da glória de Deus em você. O segredo, olhe para alguém e diga: o segredo não é como você começa, mas é como você termina. É igual casamento. É linda a festa, sim ou não? Que coisa linda. E quando chega o boleto? E quando a geladeira está parecendo que é uma piscina, só tem água? E quando alguém fica doente? Casamento não é a festa. Casamento é só o starter da partida do carro. Ligou. Mas só chega no processo. É ou não é? Persevere até o fim, em nome de Jesus. Importante não é como começa, é como termina. Identifique suas mesas. O que tem roubado o seu tempo com Deus? É que agora eu estou fazendo faculdade. Cara, lá em casa a bispa está fazendo faculdade. Eu sei que é uma loucura. É loucura. É de pirar o cabeção de todo mundo, inclusive quem está junto. Tem tempo. A bispa acordou outro dia de madrugada para estudar. Por quê? Porque não teve tempo dia nem... Você está aí ou não? Eu falo para os meus filhos, falo para eles assim: eu trabalhei com um engenheiro, eu tenho uma gratidão por esse engenheiro, Luiz Antônio. E aí nós trabalhávamos de domingo a domingo. E ele falava assim: mas como que você estuda? Eu falo: de madrugada. Então você não dorme? Tem dia que eu fico mais de 24 horas acordado, porque eu estudo a madrugada inteira, venho para o trabalho de manhã, de tarde, de noite, vou para a escola. E aí quando tem prova, eu não durmo na semana. Ele falou: rapaz, sério? Eu falei: sério. Ele teve tanta empatia comigo, que um dia eles abriram um laboratório de química na empresa, para ganhar um salário melhor, para andar com uma roupa mais limpa, porque eu era mecânico de automóveis nessa época. E ele via o meu esforço, minha demanda, e falou assim: olha, eu vou mudar você de setor, porque você no laboratório você vai ter tempo de estudar. Aí eu caí na graça desse engenheiro, e Deus começou a trabalhar. Você está aí ou não? Ei, preste atenção. Deus vai levantar alguém em teu favor, em alguma área da tua vida que estava travada, bloqueada, que você estava sob pressão. E Deus vai levantar pessoas de conexões para levar você para um outro nível, para outras dimensões que você nem conhece ainda. Mas em nome de Jesus, identifique as mesas que você assenta. Cuidado com o trabalho extra que tira você da presença. As redes sociais, a preocupação com amanhã, resolver os problemas da segunda-feira é necessário, mas não pode ser o centro. Ai Deus, e amanhã que eu deixei aquela pendência, e amanhã a prova da faculdade, ai Senhor, e amanhã aquela situação, amanhã aquela conta, amanhã, irmão, deixa o amanhã na mão de Deus, por favor. Fica aqui. E o credor que bate na porta. Mas o pai já disse o que para a gente? Pisa aqui o SUS, pisa aqui o SUS, pisa aqui o SUS. Então pronto. Aquieta a tua alma inquieta. Deus trabalha enquanto você dorme, enquanto você descansa nele. Se você tem 10 problemas para resolver,
e 10 minutos para orar, ore 20 minutos. Por quê? Porque você vai sair sustentado. Eu tenho um amigo, ele é ímpio, e um dia ele se encontra comigo no aeroporto e ele fala assim: me explica esse negócio de dízimo. A dízimo funciona assim, assim, assim. Expliquei para ele. E quanto por cento que é? Falei, 10. Esse negócio dá certo? Falei, esse negócio não é um negócio, isso é um princípio espiritual. Aí ele fez o seguinte: então ao invés de eu fazer 10, eu vou fazer 20. Vou ver se esse negócio dá certo. Encontrei com ele um ano depois. Sabe o que ele falou para mim? Você lembra da minha conta como é que estava? Lembro. Rapaz, olha como é que está. Rapaz, resolvi praticar aquele negócio que você me ensinou. Olha como é que está a minha conta bancária. Olha como é que está a minha vida. Aí falei para ele assim: só que você não está indo para a igreja, né? Você não aceitou Jesus Salvador, né? Você sabe que você corre o risco de ir com o seu dinheiro e tudo para o inferno, né? Por quê? Porque o dinheiro não salva a gente. Deus tem uma palavra, um princípio. Ele protege você. Mas o que salva você é o sangue de Jesus. Custa o preço da cruz. Algo importante que nós temos que entender: é importante sair do analfabetismo bíblico. Tem gente que está 5 anos na igreja e não conhece Bíblia, irmão. Ainda está chamando Jesus de Genésio. Um dia aqui na igreja foi assim: abra o livro de Baruque. Um monte de gente, Baruque, foi no índice. Ah, mas não tem Baruque não, claro. Esse aí só tem na Bíblia católica, criatura. Por que não sabe? Porque não lê. Sua Bíblia está convertendo as aranhas da tua casa. Lá no Salmo 91, aberto aqui, o demônio sai. As aranhinhas estão tudo em mão, escrevendo o evangelho com as teias, e você não sabe nada de Bíblia. Só tem aranha na Bíblia, tanto aberto lá que você nem lê. Como eu disse na ilustração, não sei se é verdade ou não, o pastor foi na casa de uma irmã. Mãe, empresta seu óculos, emprestou, tal. Depois foi embora, deixou o óculos da irmã dentro da Bíblia. Passaram quase um ano, aí a irmã falou assim: pastor, eu queria falar um negócio, o senhor não me leva a mal não. É que desde do dia que o senhor foi lá na minha casa, meu óculos sumiu. Aí, irmã, você está falando que eu roubei seu óculos? Não, é que sumiu aquele dia, eu não sei o que está acontecendo. Aí, irmão, eu deixei dentro da sua Bíblia. Então quer dizer que faz quase um ano que você não lê Bíblia? Ai meu Deus, está lá? Tá. Você só não achou por quê? É como um jovem. O pai dele falou assim: ó, filho, o negócio é o seguinte. Ele ligou para o pai: pai, eu estou desesperado, falta de dinheiro e tal. O pai tinha colocado um recurso dentro da capa da Bíblia dele. E toda vez que ele reclamava: meu filho, a solução para a tua vida para a sua vida financeira está na Bíblia. Ele lia. Lia o quê? Livro. E a Bíblia? Não. Aí um dia ele abriu a Bíblia e tem um dinheiro lá. Faz mais de ano. Pai, tinha um dinheiro na Bíblia. Eu estou falando para você que a solução do teu problema estava lá na Bíblia. A solução do teu problema, querido, não é dinheiro, é a palavra. Aleluia. Saia do analfabetismo bíblico. Não viva de frases bonitas de internet. Viva a palavra de Deus, que separa a medula da espinha, a alma do espírito. A igreja de Bereia conferia tudo na Escritura. Sua fé não pode ser baseada na minha experiência como servo de Deus, mas na tua experiência com a palavra de Deus. Irmão, sabe como que eu saí do espiritismo? Tendo experiências com Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que está no céu está aqui.
tudo aquilo que precisa para mudar a tua vida, a tua história, teu casamento, a história dos teus filhos, tua vida financeira, está aqui, neste livro. Glória a Deus ou não? Esse livro tem tudo, tem todo o direcionamento. Mas eu não consigo ver. Também não lê, também não medita. Lê correndo para ir para o trabalho, às vezes nem lê. Os problemas são inevitáveis, mas perder o foco é uma opção. Você está aí ou não? Se você está ocupado demais para orar, você está mais ocupado do que Deus pretendia que você estivesse. Você está entendendo, sim ou não? A palavra de Deus não é um memorial do passado, mas é um pão fresco para hoje. Essa palavra é um pão de Deus aqui para você, fresquinho, fonte de água viva fresquinha para você. Por que eu tenho que ir no culto? Por causa da escala? Não, por causa da palavra que nutre você, por causa da fonte de água viva que supre, que hidrata a tua vida, a tua musculatura espiritual. Boa parte do corpo é a água. É Deus falando assim, dependa mais da fonte de água viva que é Jesus. E eu já caminho para encerrar esta mensagem. Quando a prioridade foi estabelecida lá no livro de Atos, lá na igreja de Atos, o resultado foi inevitável. Irmãos, preste atenção, o dia que você orar mais, o resultado será inevitável. O dia que você se nutrir mais da palavra e menos de internet, a sua vida muda. O resultado é inevitável quando você busca na fonte. Não sei qual o nível do teu problema, mas eu sei que Deus é tão poderoso, que Ele é maior que todo o teu problema. Não sei se Ele é financeiro, se é no teu casamento, se é com os teus filhos. Eu não sei, eu só sei de uma coisa: nós servimos um Deus que resolve. Nós servimos um Deus que abre portas. E nós servimos um Deus também que abre porta e fala assim: não, eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo na porta do coração de alguém hoje. O que aconteceu na igreja de Atos? Eles cresciam com a palavra de Deus e se multiplicavam com o número de discípulos, e a igreja cresceu. Sabe o que falta para a gente? O alimento. Eu creio que essa igreja tem um bom alimento espiritual. Não estou falando isso para você como vanglória, não é isso. Porque antes de trazer uma palavra, a gente ora, a gente busca, a gente intercede, a gente clama. A gente não busca uma palavra aleatoriamente. De bem que eu busquei uma palavra, eu ia pregar uma palavra, eu falei, não, é Atos 6. Tá bom. Você entende? O crescimento numérico é a consequência do crescimento espiritual. Tem áreas da tua vida que estão paralisadas e não crescem, porque a tua vida espiritual está estagnada. Quantas horas você ora? Não precisa nem dizer. Quantos minutos você ora? É você que sabe. Mas o seu tempo de oração vai definir o resultado de uma vida. Seu tempo de oração definirá uma vida inteira. Eu estou com problema com meu filho. Você está orando por ele? Estou com problema lá na empresa. Você está orando pela empresa? Senhor, eu sou bom no que eu faço, mas Pai, o Senhor precisa estar na frente disso. Se eu sou bom administrador, mas o Senhor está na frente disso. Todas as vezes que eu subo aqui nesse altar, eu subo tremendo, sabia? Por quê? Porque eu sei que só Deus pode mudar a tua história. Mas eu preciso estar alinhado àquilo que Deus está falando para falar com você, porque amanhã você vai depender do Senhor. Eu não vou estar lá no dia da tua crise, eu não estarei onipresente na vida de todos vocês, mas eu sei de uma coisa: há um Deus que estará, como Ele disse. Glória a Deus.
a consequência de uma vida de oração e da leitura da palavra foi o crescimento espiritual, foi também o crescimento numérico. A igreja primitiva cresceu abundantemente, mesmo perseguida, cresceu, avançou. Eu estive numa reunião, alguém falou assim: não, apóstolo, a igreja era para estar lotada, o senhor bate muito, o senhor confronta as pessoas. Eu confronto porque eu amo elas, que o pai corrige o filho que ele ama. Eu faço biquinho e vou embora. Eu não posso segurar você, porque quando você vê a parábola tem 3 ambientes. A parábola fala sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre o filho perdido. Preste atenção, um pastor jamais irá em busca de um filho perdido, porque o filho perdido, ele que volta. O pastor vai em busca de quem? Da ovelha perdida, não do filho perdido. Porque o filho perdido sabe o caminho de volta para casa, a ovelha perdida não sabe. Você está aí ou não? Se a palavra crescer dentro de você, a vitória será inevitável, os resultados serão inevitáveis. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos gastando muito tempo com os nossos próprios problemas. E sabe o que está acontecendo neste século? Os problemas têm virado Deus das pessoas. Sabe o que as pessoas falam? O meu problema. Ai, o meu problema, a minha doença. Como é que é? A minha enxaqueca, a minha dívida vai ser sua. Você está falando que é sua. Mas o dia que você começar a declarar a palavra de bênção, o dia que você começar a declarar: Senhor, eu já sou mais que vencedor, Senhor, não haverá portas fechadas diante de mim, Senhor, eu não vou buscar a bênção, porque elas correrão e me encontrarão. O dia que você disser: Deus, eu estou aqui no centro da tua vontade, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou meditar, eu vou buscar, eu vou crescer espiritualmente, e tudo aquilo que me envolve também vai crescer, o trabalho, o lugar, a família, as finanças, tudo. Por quê? Porque Deus garante um resultado inevitável sobre aquele que o busca em primeiro lugar. A palavra diz em Mateus 6,33: buscai o reino do céu, a sua justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas. O segredo está aqui. E o que a gente está fazendo? O problema virou nosso Deus. A dívida virou seu Deus. A minha dívida, que essa minha dívida. Vai para o banheiro com a dívida, vai para a mesa jantar com sua família com a dívida. Ah, o meu carro. Queridos, presta atenção, o que você mais fala é o teu Deus. O problema da minha empresa, o problema da empresa vira o Deus seu. O problema do meu casamento, o problema do teu casamento vira teu Deus. Até as bênçãos, quando você não tem discernimento, vira teu Deus. Tem gente que falou para mim assim: não, o dia que eu tiver um carro, aí eu vou todo dia para a igreja, e não vou faltar culto, e vai ser uma maravilha. Aí tem carro. Cadê você, irmão? Estou na Chapada. Cadê você, irmão? Estou viajando. Cadê você, irmão? Estou não sei para onde. Cadê você, irmão? Mas você falou que ia ter carro, você ia ser o cristão, o homem presente. Cadê? É que está muito ocupado com o carro. Esta noite você vai te dar todos os deuses da tua vida. Aleluia. Queridos, no nome de Jesus, nenhum Deus vai governar a tua vida. Deus não dá a glória dele para ninguém. Os problemas deste século, deste mundo, da empresa que a gente trabalha, da empresa que a gente tem, muitas vezes tem virado os nossos deuses. Aquela dívida virou um Deus, porque aí tudo fica no centro. E aí Deus fala assim: já que o teu problema é teu Deus, eu vou deixar você com o teu problema.
Aí a minha pergunta para finalizar é: você prefere ficar com Deus ou com o problema? Fala alguma coisa, crente. Você prefere ficar com Deus ou com o problema? Hoje você tem uma opção: você vai levar para casa o problema ou vai levar o Deus que resolve o problema? É uma escolha que você faz aqui e agora, here now. Em nome de Jesus. Mas a empresa está em crise. Mas você é uma crise? Não. Eu sou sacerdócio real, então reaja como tal. Eu sou nação santa, então seja nação santa. Eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus, então não vai te faltar nem coisa grande nem pequena. Eu sou herdeiro e co-herdeiro do rei, então você é príncipe, então não vai faltar nem coisa grande nem coisa pequena. Sabe qual é o nosso problema? A gente está reagindo como se a gente fosse, não o filho do Todo-Poderoso, a gente está reagindo como se a gente fosse o filho do vermezinho de Jacó. E aí? Vai sair daqui com a identidade de filho? Ou vai levar o Deus dos problemas junto com você? Vai levar as murmurações que permeiam o coração, a alma e a boca? Ou vai levar a palavra de Deus com você? Quem vai fazer essa escolha é você, irmão. Eu já decidi, eu não vou levar problema, vou levar a presença. Amados, e eu encerro aqui dizendo para você: a arca do Senhor ficou anos na casa de um homem, e de repente Uzá morre. A arca é levada num carro de bois, e a arca, ela tende a escorregar do carro de boi. Uzá pega na arca e morre. Sabe o que acontece? Davi fala assim: precisa encontrar uma casa para levar a arca. Bateram na casa de Obed-edom, falou assim: Obed-edom, o negócio é o seguinte, Davi mandou entregar a arca aqui na tua casa. Sabe por quê? Porque estava na casa de Abinadab, e não aconteceu foi nada lá. Sabe por que não aconteceu nada lá? Porque eles desprezaram a presença. Sabe por que acontece algo na vida de um irmão e não acontece na vida de outro? Porque na casa de Abinadab eles desprezaram a presença. Você vem aqui no culto e pensa: é só o apóstolo, é só o pastor fulano de tal, é só a bispa, é só o ministério de louvor, é só mais um culto. Queridos, não é sobre um ambiente, é sobre uma presença que muda uma realidade. Obed-edom é o seguinte: o filho de Abinadab acabou de morrer, caiu duro lá. Nem Davi quis levar a arca para o palácio, e falou assim: bate na casa de Obed-edom para deixar a arca lá. Sabe o que aconteceu? Em poucos dias, em poucos meses, em 3 meses, a casa de Obed-edom prosperou. As frutas, as hortaliças da casa de Obed-edom eram as mais bonitas. A saúde dele e dos filhos, da família, era outra. Queridos, a glória de Deus repousou. Sabe por quê? Porque eles receberam a presença com temor. Sabe o que acontece com a igreja evangélica? Ela foi perdendo o temor, porque ela se acostumou com os movimentos e com a unção. Cuidado, quando você despreza a unção do lugar em que você habita, você despreza a glória de Deus, e é o que acontece, gera morte ao invés de vida. Eu subo nesse altar, sabe como? Com temor e tremor, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem Ele é, eu o conheço, e conheço o diabo também, e eu sei o que ele é capaz de fazer. Você está aí? Onde está o ministério de louvor? O que você vai escolher levar para casa hoje? A presença ou o problema? Percebe que os dois começam com P? Você vai levar o P
do problema ou o P do Pai e da presença? Você vai levar a crise para casa ou vai levar aquele que resolve a crise? Eu profetizo, recantaramassúrias, áreas da vida de vocês que estavam travadas, bloqueadas, paralisadas, estagnadas, Deus está gerando algo novo, mudando o ambiente lá, enquanto você aqui está. Canterabaço. Fique de pé em nome de Jesus.